Olá, gente, tudo bem? Nós vamos começar agora falando sobre fisiologia do primeiro período. Lembrando que a gente já terminou o conteúdo de habilidades médicas desse primeiro período, e eu decidi começar aqui falando sobre fisiologia, que também é um conteúdo muito importante para a gente revisar, e também um conteúdo que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de fisiologia, então eu acho que vou ter uma facilidade um pouco maior de falar de fisiologia do que de habilidades médicas. Mas também um conteúdo, assim, essencial, habilidades médicas, a gente precisa ter ali na ponta da língua. Obviamente que tem alguns conteúdos que são mais complicados, mas aqui tentando sempre, estudar o máximo possível para ser um bom profissional no futuro. Mas vamos lá. Começando agora falando sobre homeostase e membrana celular. É conteúdo de cursinho, então eu vou falar aqui de maneira mais breve possível. O primeiro vídeo que eu gravei dessa aula deu 17 minutos. Eu falei, não vou colocar um vídeo de 17 minutos sobre homeostase e membrana celular. Então vamos tentar aqui resumir mais um pouco. Então vamos lá. O que é homeostase, né? O corpo ele tá sempre buscando essa homeostase, que é tipo um estado de equilíbrio que o corpo funciona adequadamente. Então aquele nível ali de funcionamento em que o corpo ele tá desenvolvendo suas capacidades, suas funções da maneira mais harmônica possível, esse é o estado, o nível de homeostase que a gente quer ali sempre estar com ele. É um nível de mais pleno funcionamento do organismo. Então, essa é a homeostase. O principal mecanismo pelo qual o corpo mantém a homeostase é por meio do feedback ou retroalimentação, que pode ser tanto feedback positivo, estimulando alguma coisa a acontecer, quanto um feedback negativo, inibindo que esse processo ele ocorra. Esses fatores, eles são principalmente ali, estimulados pela ação ali de hormônios e neurotransmissores. A gente vai ver cada um dos processos da fisiologia, cada órgão, principalmente ali, cada eixo, fazendo esse processo ali de feedback. Mas beleza, vamos falar agora sobre membrana celular. A membrana celular, a gente já tá cansado de saber que é uma bicamada lipídica, formada principalmente por 3 classes de lipídios: fosfolipídios, esfingolipídios e colesterol. Lembrando que o colesterol ali, ele dá uma segurada, nessa questão ali da permeabilidade seletiva da célula. E os fosfolipídios ali fazem nessa composição ali para ser um mosaico fluido, enquanto os esfingolipídios estão ali constituindo principalmente a questão ali da bainha de mielina e etc. Mas ok, vamos lá. Funções gerais da membrana. Então a gente sabe ali que a membrana ela tá ali circulando a célula e impedindo, que a célula se misture ali com o líquido extracelular. Então ela vai ter ali função de permeabilidade seletiva na entrada e saída de moléculas da célula, também de reconhecimento celular, por meio principalmente do glicocálix, e também da questão de potencial de ação que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente tem que ter ideia que essa membrana, essa bicamada lipídica, ela é altamente permeável a substâncias lipossolúveis, enquanto que substâncias hidrossolúveis, elas só conseguem entrar na célula por meio de proteínas, principalmente as proteínas, transmembrana, que atravessam a bicamada lipídica lá do líquido, extracelular até lá no interior da célula. Então, é uma proteína que ela atravessa a bicamada lipídica por completo. As proteínas periféricas, elas estão mais relacionadas ali com a entrada, de componentes ali para se ligar a essas proteínas periféricas e acabar ali fazendo a catalisação de algum processo ali dentro da célula. Isso pareceu confuso, Giovana? Sim, porque eu expliquei de uma maneira confusa, mas agora eu vou fazer vocês entenderem. A gente tem como principal exemplo, que eu posso citar, por exemplo, a insulina. A insulina, ela ali é um hormônio, que vai se ligar a uma proteína periférica, fazendo ali os canais de glicose se abrirem ali para conseguir absorver melhor a glicose. Eu espero que vocês tenham entendido melhor com esse exemplo. Beleza? Mas é isso, atuam como enzimas que catalisam reações químicas na célula. Beleza. Transporte. A gente ali tem uma série de meios, que ocorre o transporte nesse interior dessa célula pela membrana até o exterior da célula, ou ao contrário.
A gente tem, por exemplo, a osmose. A osmose, ela acontece unicamente na água, porque ela é ali o soluto, o solvente, né, universal ali do organismo. Soluto, que vergonha. Solvente, gente, solvente universal. Então, a água, ela tende a ir do lugar que está menos concentrado dessas moléculas, né, para dissolver, do lugar que está mais concentrado. Então, quanto mais concentrado tiver ali um ambiente, esse lugar ele tende a puxar a água de uma maneira ali incrível. Essa água ela vai passar ali do interior para fora da célula e vice-versa por meio das aquaporinas, que são um tipo de proteína transmembrana específica para passagem de água. Beleza? Beleza. Também ocorre, né, o transporte passivo, que é por moléculas, né, por solutos, sem o gasto de ATP. Então, ele vai para o lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Isso pode acontecer por difusão simples ou difusão facilitada. Nenhum deles tem gasto de ATP, no entanto, a difusão facilitada ela acontece ali principalmente pela ação das proteínas. Então, a gente tende a entender que a difusão simples ocorre nos componentes lipossolúveis, enquanto a difusão facilitada ocorre por moléculas hidrossolúveis. Beleza, a gente também tem o transporte ativo, que ocorre ali com o gasto de ATP. Então, ele depende ali de um gradiente de concentração. Tende aí do lugar que está menos concentrado para o lugar que está mais concentrado. Por isso que a gente tem ali um gasto, né, de ATP para fazer esse processo acontecer. Esse transporte ele pode ser primário ou secundário. Isso aqui foi difícil para mim entender, mas depois que eu entendi faz bastante sentido. O transporte ativo primário ele usa ali diretamente a quebra do ATP para fazer esse processo acontecer. Então, é como se a gente tivesse ali uma porta, né, trancando uma entrada. Então, o ATP ele serve como chave e ele abre essa porta e uma quantidade específica de soluto pode ali ser transportado para dentro da célula. Devido a essa abertura, logo essa porta se fecha de novo e precisa da entrada de mais uma chave, né, que é o ATP, para fazer uma galera entrar mais ali para dentro. Já o transporte ativo secundário, ele funciona que nem os penetras da festa, beleza? Então, essa porta ali tá fechada e aí o ATP vai ali abrir e aí vai começar a entrar uma galera. Aí um penetra bem inteligente vai ali entrar no meio, vai fingir, né, que é a galera da festa e vai entrar junto. Giovana, não entendi. Vamos explicar agora da maneira adequada. É como funciona, por exemplo, o cotransporte, né? Eu tô falando aqui de um cotransporte. Pode ser um cotransporte ou um contratransporte. O cotransporte é que nem eu expliquei. Tá ali acontecendo um movimento muito rápido de íons ali para dentro da célula, então alguma molécula vai meio que pegar carona com essas outras moléculas para poder ali entrar dentro da célula. É o que acontece, por exemplo, com a glicose. A glicose ela só consegue entrar na célula por meio de um cotransporte com o sódio. Então, o ATP ele vai abrir os canais de sódio para o sódio poder entrar, então precisa ali do gasto de ATP, mas necessariamente a glicose ela vai passar por outro transportador que só vai ser ativo com essa passagem constante de íons sódios para dentro da célula, entendeu? Então, necessariamente não precisa do ATP para ligar, né, o transportador de glicose é específico, mas para ligar sim o transportador de sódio que precisa de ATP, que ali vai permitir a passagem de glicose para dentro da célula. A gente vai entender esse processo melhor quando a gente estiver ali falando da absorção de nutrientes. Mas beleza. Dentro desse processo também a gente tem o contratransporte, que é o que acontece, por exemplo, com o processo ali de sódio e potássio, né, na bomba de sódio e potássio. Algum componente ele precisa entrar na célula para outro componente poder sair. Então, o que acontece na bomba de sódio e potássio que a gente já conhece muito bem. A gente também tem o transporte em bloco e em massa que acontece dentro da célula, que são em moléculas muito grandes. Então, essas moléculas elas não conseguem passar ali por proteínas transportadoras. Então, elas precisam de um processo mais específico. A gente tem ideia, por exemplo, da endocitose, que a gente vai fazer ali uma
evaginação, né, da membrana plasmática, e ela vai ali meio que abraçar esse componente e levar ele para dentro da célula. Isso acontece muito devido aos centríolos, né, que ali fazem os filamentos intermediários, principalmente, manterem ali a integridade, né, da membrana plasmática, mas nesse processo ele vai ali atuar para fazer esses filamentos eles se expandirem um pouco mais para poder abraçar essa molécula que precisa ser endocitada. A exocitose ela acontece principalmente devido ao complexo de Golgi, que vai formar ali vesículas que vão sair para fora, né, da célula. Mas beleza. Potencial da célula. Esse é um processo um pouco mais difícil de se entender, mas é tranquilo também. A gente tem que entender que todo o nosso corpo ele tende, né, a manter ali uma neutralidade entre as coisas, é o processo de homeostase. Mas dentro da célula e fora da célula acontece um processo meio específico, porque dentro da célula tende a ficar mais negativo que fora da célula. Isso é principalmente ali mantido, né, pelo potássio. O potássio ele tende a ficar ali mais concentrado dentro da célula, porque essa membrana plasmática ela tem ali uma permeabilidade maior aos íons potássio, então tende a ficar mais potássio dentro da célula e sódio fora da célula. Por isso que a entrada de sódio para dentro da célula ela permite ali a entrada de muita coisa, certo? Que é um íon de certa forma mais forte, é um íon mais positivo, né? Então, o sódio ele tende a ser mais positivo que o potássio. Então, o potássio tende ali a permitir uma entrada maior de cargas elétricas negativas exatamente por esse motivo. Que o sódio ele é mais forte, né, positivamente. Então, o potencial de repouso ele tende a ser esse potencial da célula negativa dentro e fora positivo. Tranquilo? Então, tá. Beleza. Ah, Giovana, mas então não entra, quando a célula está em repouso, não entra nem sai nenhuma molécula de dentro dela? Falso. Por quê? Porque a célula ela tende ali a trocar substâncias o tempo todo. O tempo todo a célula está trocando substâncias dentro para fora e fora para dentro. Só que a célula meio que faz a regulação, né? Tipo assim, tá entrando muita molécula positiva, então vamos ali trazer mais potássio para dentro, né? Para ali manter essa célula negativa dentro, beleza? Então a gente tá ali fazendo um processo de trocas de íons o tempo todo. Mas beleza. As células nervosas e musculares, elas têm uma capacidade de autogerar ali impulsos elétricos em suas membranas para fazer ali um processo acontecer, no caso a contração muscular e as sinapses. Então vai ali passar uma corrente elétrica que vai ser, né, a sinapses causando ali a despolarização da célula, que vai fazer o impulso nervoso se propagar. Giovana, não estou entendendo nada. Então, beleza. Vamos aqui explicar parte por parte. A gente vai ter aqui, eu vou colocar depois um vídeo para vocês, certo? Como é que fala? Nas playlists. Eu tô formando playlist, sabe, de cada matéria. E aí na playlist de fisiologia do primeiro período eu vou colocar um vídeo como é que funciona certinho essa despolarização da membrana. Mas dentro da membrana vai estar mais negativa, né, do que fora da célula. Só que ali vai passar uma corrente elétrica que vai fazer esse potencial mudar. Por quê? Porque a gente vai ter canais de sódio dependentes de voltagem na membrana. Então, quando essa voltagem ela passar por ali, né, quando essa corrente elétrica ela passar, ela vai abrir esses canais de sódio. E aí muito sódio vai começar a entrar dentro da célula, deixando dentro da célula mais positivo do que fora da célula. Então, ela vai estar ali despolarizando, né? Só que aí, a partir do momento em que essa corrente elétrica ela parar de passar, esses canais de sódio eles vão se fechar. E aí, como a célula ela tende a ficar negativa, é o que ela gosta de ficar, né? Eu gosto de falar as coisas como gosta pra gente entender como que funciona. Vai começar ali a abrir os canais de potássio para poder entrar, né, os potássios. E aí, para poder voltar ao estágio normal, né, da célula, a gente tende a usar ali a bomba
de sódio e potássio para esse processo ser um pouco mais rápido. Então, a gente tende ali a trocar, né, os íons sódio pelos íons potássio. Então, é 3 sódio para fora, enquanto 2 potássios entram na célula. Então, a gente tende ali a repolarizar a célula porque ela gosta de fazer. E aí, consequentemente, isso ali vai passar, né, o potencial para frente. O potencial limiar é um processo que acontece quando a gente tem ali uma quantidade adequada de eletricidade, né, que tem que passar ali para conseguir despolarizar essa célula. Se for 70, se passa uma corrente de 30, a gente não vai despolarizar a célula, então é como se o processo nem acontecesse. Beleza? Eu acho que foi tudo, acabou ficando ali na quantidade de minutos que eu falei do outro vídeo, mas eu acho que ficou uma explicação um pouco mais satisfatória. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, que eu vou tentar ajudar da maneira que eu posso. Beleza? Muito obrigada. Espero que todos tenham entendido e aproveitado um pouco dessa aula aqui.